Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse caminhar do inverno na sua companhia, nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Se aconchegue com a sua turma, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Livro e Dica de Leitura. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, o livro da minha vida, além de entrevista e muito mais. Nestas edições do mês de julho, vamos conversar em dosagens bem prazerosas sobre a atividade do escritor, que comemora a data no dia 25 de julho, sendo o Dia Nacional do Escritor. Vamos falar do prazer da leitura, do contato com os livros e vamos falar muito sobre o ato de escrever. Escrevo para vencer a ideia da morte, para tornar o absurdo da existência minimamente tragável, porque há muito ruído no mundo, porque minha voz mais potente e grave, sou eu mudo porque quero ser lido e escutado, por um acidente biológico, e porque há sinfonias silenciosas dentro de mim, e se não as mostrasse, elas me devorariam. Para lembrar quem eu era e para lembrar quem eu sou. Esse depoimento do escritor Cauê Guimarães está no livro Por que Você Escreve. É uma coletânea que foi coordenada pelo escritor Sérgio Blenk, um projeto muito bacana aqui do Espírito Santo. Escrever pode ser uma espécie de terapia. Vamos de Frei Beto. A escrita, para mim, é uma forma também de terapia. Ela é terapêutica. E eu conheço terapeutas que, de fato, recomendam a pacientes que gostam, né, de literatura a fazerem um diário, sabe, a escrever carta para uma pessoa de ficção, porque ajuda a organizar as emoções, os sentimentos, ajuda a organizar a razão. Então, realmente, a escrita é um exercício muito terapêutico. E o escritor, pessoal, pode ter uma importante função na sociedade, que é levar a ilustração para a vida, com a palavra de Antônio Bezerra. O escritor tem uma bandeira muito grande, que é levar a ilustração para a vida, levar as coisas interessantes. Então, eu reputo o escritor como uma figura exponencial, seja na poesia, seja no conto, seja no romance. Falar do escritor é falar de alimento, um alimento capaz de reproduzir temáticas interessantes. Histórias contadas nos livros que podem marcar nossas vidas. Já que falamos de escritores, vamos de Jorge Amado, na coluna O Livro da Minha Vida, desta edição. Minha dica é Capitães de Areia, de Jorge Amado, um dos primeiros livros que eu li. Eu acho que tem tudo a ver. É um livro que conta a história da molecada na Bahia, fazendo aquelas artes de criança, de adolescente. É um livro que eu me identifiquei muito, adorei e indico a vida inteira para todo mundo. E para a entrevista dessa edição, nossa conversa é com Marcos Buba. Ele é presidente da Academia Cariaciquense de Letras, entidade que está promovendo várias ações para aproximar os escritores dos leitores e estimular o hábito da leitura. Na entrevista, Marquinhos fala de seus hábitos de leitura e de escrita, da atividade como presidente da academia, de alguns dos livros que escreveu e do importante papel do escritor. Minha ideia de ser escritor é promover a criação de novos leitores e escritores. Então, por isso eu desenvolvi esse projeto Semente Literária para criar novos escritores, principalmente novos leitores que possam ler o que a gente escreve. E a ideia de criar novos escritores também, através desses projetos coletivos culturais que a gente desenvolve, é que estejam sempre sendo desenvolvidos, despertados, desengavetados novos escritores que escrevam novas novidades ou coisas que incentivem as próximas gerações, como hoje a gente procura fazer. Escrevo para dizer e digo muitas vezes o que nem sabia que sabia. Também escrevo premonições. Muitas vezes escrevo o que não consigo falar. Escrevo sonhos literalmente. Escrevo ideias. Escrevo a morte, escrevo a vida. Escrevo transcendências. Escrevo o desejo e o amor. Escrevo a dor e a saudade, presenças e ausências. Só sei que escrevo porque preciso. Esse depoimento de Sueli Bispo está no livro Por que Você Escreve,
que é uma coletânea que foi coordenada pelo escritor e poeta Sérgio Blenk, aqui do Espírito Santo. Esse projeto está muito bacana. E é nas trilhas poéticas de Sueli Bispo que encerramos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo em frente nessa caminhada em favor do contato com os livros e com as histórias contadas em suas páginas, que continuamos sugerindo para vocês, nossos telespectadores, mais algumas dicas para você adquirir o hábito da leitura, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Neste momento de leitura, você precisa estar focada na leitura. Esquece todas as outras coisas. Separe alguns minutos por dia para você fazer essa leitura. Então, por isso, o ideal é você ter o livro em mãos. Eu, por exemplo, adoro ler, ter o meu próprio livro e fazer minha biblioteca em casa. Mas se você gosta de ler pelo celular, fique à vontade de escolher a sua opção, se é pelo livro físico ou pela internet. Segunda dica, defina uma meta. Sim, você precisa saber quantos livros você quer ler durante um ano, por exemplo. Você quer ler 10 livros no ano, 20 livros no ano? E aí você precisa definir, especificar quantos livros você precisa ler durante um mês. Vamos botar 12 livros por ano. Você precisa ler um livro por mês, certo? Quantas páginas você vai ler por dia? Aí você escolhe o livro de tantas páginas. Você precisa definir essas metas para saber o passo a passo e conseguir alcançar. Fica muito mais fácil você definindo este tempo específico e o que específico. Vai ficar muito mais fácil de você realizar essa meta. E a partir de agora você vai conseguir ter este hábito de ler todos os dias. 3. Não force uma leitura longa. Se você não tem este hábito ainda, não force querendo ler aqueles livros chatos, aqueles livros grossos e assunto que você não goste. Então, pegue este livro que você gosta primeiro. Não precisa ser um livro tão grosso. O ideal é você começar então com um pequeno, lá de 150 a 200 páginas. Comece com um livro menor e aí defina, eu vou ler um capítulo por dia, 2 páginas por dia. Mas não force leitura longa. A partir do momento que você começou a ler, se você vê que não está conseguindo mais prestar atenção, pare de ler. E aí, vá ler outro momento ou leia no outro dia. Mas tente ler pelo menos 2 páginas e se concentrar, focar naquilo naquele momento. E vamos conhecer junto, pessoal, um projeto muito bacana desenvolvido em Brasília, que tem como objetivo estimular a leitura de livros que foram escritos por escritoras. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos que vamos! Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico.
Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. E na nossa coluna Dica de Livros, vamos falar de entrevistas com escritores. Acompanhe junto comigo. Para Ramona Koval, autora do livro Conversa com Escritores, uma entrevista literária não é uma conversa vaga, nem uma simples apresentação dos traços mais notáveis dos livros de um autor. É uma peça de teatro, uma exposição pública, uma sondagem cirúrgica e uma operação altamente arriscada, com as mais variadas dificuldades possíveis. É disso e de muito mais que trata o livro Conversa com Escritores. São 26 entrevistas literárias realizadas por Ramona Koval entre 2006 e 2011, período em que ela apresentou The Book Show, programa de rádio diário dedicado aos livros e ao ato de escrever, numa rádio na Austrália. Segundo a autora, trata-se de entrevistas feitas com escritores que gostam de conversar com um bom leitor, com o público inteligente e com o mundo em geral. Os temas são os mais diversos: a perda da inocência, as críticas sociais e a vida do autor, a crença no divino, entre tantos outros assuntos. Nessas entrevistas, algumas perguntas são comuns para todos os escritores. Como avaliar a vida, como se adquire sabedoria, como enfrentar a morte, algum livro mudou o curso da história e por aí vai. Ramona Koval é australiana, nascida em 1954, é jornalista, escritora e editora. Tornou-se conhecida por trabalhar por mais de 10 anos, onde produziu documentários sobre escritores. Pessoal, vale muito a pena adquirir e ler esse livro. Referências de personagens bem conhecidos da literatura mundial. Permita que o livro faça parte da sua vida. Escrevo porque tenho verve, escrevo porque meu sangue é uma tinta que ferve. Escrevo para ver se alguém bate uma palma, escrevo para ter silêncio. Escrevo para ver se me convenço de mim mesmo, escrevo porque me invento. Escrevo porque sou tenso, não porque sou intenso. Escrevo porque não penso, sem olhos e mãos. Esse depoimento, pessoal, do escritor Orlando Lopes também está no Livros Porque Você Escreve, que é uma coletânea que foi coordenada pelo escritor Sérgio Blanc, aqui do Espírito Santo. E é transitando pela poemática de Orlando Lopes que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com Marcos Buba. Ele é escritor e presidente da Academia Cariaciquense de Letras. Essa entrevista está imperdível. Para começar, para nosso telespectador ter uma referência, quem escreve normalmente tem um hábito da leitura, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Como é que você exercita esse hábito no dia a dia, Marcos? Bom, o início de tudo, eu não tinha exatamente aquele hábito de estar sempre lendo, mas o interesse de registrar os momentos do dia a dia, cotidiano, relacionamentos, conquistas, frustrações. Então eu vinha mantendo aquela escrita cotidiana ali de fatos que aconteciam no meu dia a dia. E futuramente um professor leu algumas coisas que eu havia escrito, achou interessante e disse que havia potencial e me incentivou a continuar escrevendo cada vez mais. Eu sei. E eu vi, você tem uma formação na área de segurança do trabalho, né? Que relação tem isso, cara? Um cara que trabalha na área de segurança do trabalho, que tem uma formação, se interessar por literatura? Foi justamente no curso superior, né, de recursos humanos que um professor, após um aperfeiçoamento do curso técnico de segurança do trabalho, foi fazer recursos humanos, e o professor Isaías Escárdua leu algumas coisas que eu havia escrito, e isso foi numa aula que ele estava citando algumas passagens de Camões e uma música da Legião Urbana, Monte Castelo. E eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu conhecia a música, conhecia a banda, algumas músicas da Legião, mas não sabia dessa citação do 11º soneto de Camões na música Monte Castelo. E aquilo me despertou interesse em ler mais e mais e mais, me aprofundar na leitura desse escritor português, Camões.
E ele me indicou outros escritores, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Cecília Meirelles. Eu comecei a ler e por intermédio da leitura, passei também a escrever. Com base naquilo que eu havia. E você tem uma rotina de leitura, assim, a cada dia? Você falou que tem um filho pequeno, né? Tem um filho pequeno, então é difícil ter uma rotina. Com criança tem que conciliar. Está lá digitando, vem um puxão no braço, vem um pulo nas costas, então fica muito complicado ter um hábito, uma rotina, uma organização para escrever. Eu dedico mais para ler, no primeiro momento. Para ler, isso. Depois a gente fala seus hábitos de escrita. A minha leitura é mais com relação ao que eu venho me dedicando a escrever. Então, me levei mais para esse lado de pesquisa, de mistérios, de história. Então, eu leio muito com relação até esse livro, Os Mistérios do Casamento que era para a Fuga de Berlim. Para escrevê-lo, eu comecei a ler algumas histórias, algumas conspirações que se deram na época da Segunda Guerra Mundial, um livro sobre os generais alemães, um livro sobre a invasão soviética a Berlim. Então, eu costumo muito ler o que eu estou me propondo a escrever. Como matéria-prima daquilo que você vai escrever. Exatamente, para ter uma base histórica, uma base interessante para depois passar a escrever. Já colocou a literatura na vida do seu filho? Já. Né? Por enquanto ele é um devorador de livros literalmente, ele costuma rasgá-los, né? Mas desde a barriga a gente vem lendo algumas coisinhas, eu tenho algumas histórias infantis, a gente lê pro menino Lucas. Então ele já está sendo inserido nesse meio literário, ele faz parte, ele participa de alguns eventos culturais lá na nossa cidade, em outras cidades, está sempre sendo envolvido nesse meio literário cultural. E o dia a dia como escritor, Marcos? Como é que você se programa? Como é que está sendo isso? Bom, eu trabalho, né? Como disse, tenho filho também, então ultimamente eu estou me dedicando a uma trilogia sobre os bastidores da greve da PM em fevereiro de 2017. Então eu escrevo muito, tenho umas fontes de pesquisa, então o meu dia a dia está sendo dedicado a ouvir, a entrevistar, a saber um pouco mais do que aconteceu, tanto com relação à política, à corporação da PM, e para desenvolver o segundo livro, que é esse que a gente chamou de Fevereiro Sangrento, que passa aqueles bastidores da paralisação da PM de 2017. Então estou mais focado nesse livro atual. Eu sei. Ô Marcos, você não tem essa coisa da construção do personagem ainda, né, no seu trabalho. A construção do personagem é criar um personagem para uma história que normalmente é fictícia. Você ainda não exercitou isso? Você já exercitou? Meus 2 primeiros livros foram de poemas e como foram bem baseados na leitura de Fernando Pessoa, esses 2 livros trouxeram essa heteronimia que Fernando Pessoa diz em seus poemas, como ele escreve como se fosse um senhor, como se fosse uma criança. E eu percebi que eu tenho esses eus líricos, né? Escrevo como se eu fosse uma mulher, como se eu fosse uma jovem, como se eu fosse um idoso, um pensador. Com relação aos livros de poemas, eu percebi que eu tenho essa criação de personagens. Já quando eu fui levado para o lado da prosa, dos romances, eu escrevi mais com os fatos reais, com os fatos. Pois é, aí entra a pergunta que eu ia fazer. Você foi nessa direção. Você se baseia em quê? Alguém que você conhece, alguma coisa, alguém que você vê na rua com certo comportamento, algum outro personagem que você leu em algum livro? Como é que você se baseia? Não. Quando você escreve pensando você como mulher, qual é a mulher que você tem como referência? Não, justamente, era uma jovem opressiva. Com relação aos versos, né? A gente tem aquela fase de rebeldia na adolescência e eu atribuí a minha fase de rebeldia a uma jovem que um dia passou pela minha vida, ou foi uma amiga, ou um personagem de um filme, e eu identifiquei muito aquela fase que eu estava vivendo com aquele personagem. Então atribuí àquela, chama-se Kate Virginia, toda a minha fase opressiva, de revolta, atribuí àquela personagem que era de um filme, que eu chamei de Kate Virginia, e passou a ser um personagem. Já com relação aos livros, como são todos baseados em fatos, inevitavelmente eu acabo aproveitando os personagens reais para trazê-los como personagens fictícios nos livros. Eu sei. Diz que o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e ainda querer fugir de casa, né? Né, Marquinhos? Ficar indignado com a sua própria presença. Com a própria presença, exatamente. Ô Marcos, antes de falar dos seus livros, né, vamos falar um pouco da sua atividade como presidente da academia, que foi fundada no ano passado, não é isso? Em 29 de março de 2018, coincidentemente a data do meu aniversário, a gente conseguiu fundar a Academia Crescense de Letras. De lá para cá a gente vem desenvolvendo bastante atividades, fomos a única academia de letras a ter um stand próprio na Bienal de Cachoeiro,
Em 2020 a gente pretende estar de novo na Bienal. A gente já organizou 2 concursos literários, a gente está fazendo atualmente uma oficina de trovas e versos livres no Orfanato Cristo Rei, lá em Cariacica. Eu sei. A gente já organizou a primeira feira literária em Cariacica, lá no Centro Cultural Frei Civitella. Então é uma academia que nasceu para ser ativa. A gente tem essa ideia de vamos montar uma academia, vamos ser todos membros e trabalhar só com o status. Não. O acordo que foi feito lá entre os membros fundadores, vamos ser ativos. A academia não pode se restringir apenas para os membros se reunir e tomar um cafezinho no final da tarde. Não dá, né? Não dá. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião para já tratarmos da segunda feira literária cariaciquense, que vai acontecer esse ano. Nós desenvolvemos, Marcos, é uma coisa assim que eu tenho na minha cabeça há muitos anos, de aproximar o livro das pessoas, que a gente fala das pessoas comuns. Porque o livro ainda é tido como uma coisa distante da realidade brasileira, né? Pesquisas nessa área de hábitos de leitura comprovam que o brasileiro ainda percebe o escritor como alguém que é distante da realidade, aquela coisa de... Parece que o escritor tem uma luminosidade no entorno dele que distancia ele do mundo real. E, por outro lado, a gente verifica também que quando as pessoas têm acesso ao livro, elas leem o livro. Então, se houver um estimulador para que o livro esteja próximo das pessoas, as pessoas vão ler o livro. Sim. E aproximar o escritor da comunidade, aproxima o livro da comunidade. A academia pensa nisso? A academia já trabalha sobre isso. Ela foi formada por escritores que já atuam dessa forma. Já atuam com visita nas escolas, com palestras a alunos e, inclusive, tem um projeto chamado Semente Literária, que ele visa incentivar a leitura escrita com os alunos. Então, a gente apresenta um edital aos diretores da escola, pedagogos, eles trabalham com a gente na divulgação deste edital com os alunos e a gente constrói livros como esse, concursos literários, desenvolvidos em escolas, e as obras que os alunos desenvolvem, a gente faz uma publicação e eles acabam se sentindo, como são mesmo, escritores. Então a gente acaba estreitando esse espaço de leitor, até a própria pessoa que não tem aquele hábito de leitura, a escrever, a ler, a conhecer mais os escritores. Então lá a gente tem esse trabalho, a nossa academia tem esse trabalho de colocar o escritor dentro da sala de aula. Foram mais de 100 visitas às escolas Maravilha, que coisa boa, lá esse ano passado. Parabéns. Ô Marcos, para a gente caminhar para o final desse encontro nosso, eu queria que você falasse desses 2 livros, você escreveu, foram 6, né, Marcos? Escreveu e publicou. Eu queria que você falasse rapidamente de cada um, desses 2 últimos, né? Isso, esse aqui é o penúltimo livro. Por gentileza. No fim da paralisação da PM 2017, eu tive interesse em registrar aqueles momentos, mas como fatos que não podiam passar em branco, não podíamos ficar apenas com a visão da mídia sobre o que aconteceu naquele fevereiro de 2017. Só que como ninguém registrou, aí passou o tempo e no ano passado conheci um outro ativista também, um outro escritor, que serviu como estímulo para montar um livro. Qual é o nome dele, até para o telespectador saber? Bruno Brandão. O Bruno? Bruno Brandão, que trabalhou comigo nesse livro. Então esse livro é baseado, boa parte do que aconteceu em fevereiro de 2017, lá na Grande Vitória, aqui no interior também, com relação à paralisação da PM. Os bastidores, né? Esse primeiro livro fala dos bastidores da greve, o segundo livro da trilogia fala são 3 livros. São 3 livros. O segundo livro, Fevereiro Sangrento, fala da generalização do caos. E o terceiro livro fala mais dos tratamentos psíquicos, dos suicídios que infelizmente tivemos e até a anistia da Polícia Militar. Aí finaliza a trilogia Fevereiro Sangrento. E vai finalizar quando? Você já tem a ideia, estou escrevendo o segundo livro dessa trilogia, a ideia é lançá-lo até fim desse ano, então acredito que ano que vem a gente consiga terminar a trilogia. Esse é o último que você escreveu? Esse é o último. Mostra para nós, fiquei muito feliz fala um pouquinho. Fiquei muito feliz de ter feito. Ele foi programado para ser um livro de 140 páginas, mas acabamos conhecendo novos personagens da história, outros provedores. Esse aqui é um livro, O Orfanato Cristo Rei do Sacrifício e Ascensão. Em Cariacica, é isso, Marquinhos? A fundação do orfanato foi na cidade de Alta Vitória, com o padre italiano Leandro Del Momo. Sofreu bastante situações complicadas lá com a própria Igreja Católica, despejos, e até que com a irmã Marcelina, ela conseguiu construir essa sede que hoje é em Cariacica, do Orfanato Cristo Rei. Então conta aqui a história desde 1924, foi a fundação, a morte do padre Leandro em 1935, a parte que a irmã Marcelina assume em 1951, até os dias atuais do Orfanato Cristo Rei lá em São Francisco, em Cariacica. Esse livro já está em circulação?
Já tá à Esse livro não disposição. foi lançado ainda. Ah, não foi ainda? Não foi lançado ainda, foi feito pela Lei de Incentivo lá de Caraci, que é a Lei João Bananeira. Ok. E em breve a gente lança e divulga aqui no canal Sim também. Ô Marcos, agradecer pela sua participação no programa Sim para a Literatura e por ter vindo a Linhares. Eu Tá que bom? agradeço, Pereira. Joia? Valeu, Falou. obrigadão, Ok. tá? Beleza. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.